dor de cabeça, dor no joelho, dor no dedo, dor no ouvido, são sintomas de mediunidade? Até onde a gente pode considerar o quanto é importante cuidar de sua mediunidade? Mediunidade de fato existe? Ou a gente tem que invalidar e simplesmente passar para o próximo nível e simplesmente desconsiderar? É o que a gente vai conversar nesse vídeo após a nossa. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, o canal TRP. Eu por cá, Tata Leonardo. Nesse vídeo já vou iniciar pedindo a você que deixe seu like, compartilhe esse vídeo e ative o sino. E se não é inscrito, se inscreve aí aqui no canal, tá? Então já vou pedir a você, caso você não goste do vídeo, lá no final você pode tirar o seu like. Mas eu peço que lembre disso agora. É importantíssimo o like para esse vídeo e principalmente que você compartilhe aí com todos os seus contatos e amigos, certo? Bom, eu escolhi esse tema porque é um tema que está sempre em alta. É um tema que, na verdade, as pessoas perguntam muito acerca dele, né? O que é de fato a mediunidade, como se cuida da mediunidade, o quão é importante a mediunidade. É um tema que está constantemente em recorrência vindo para mim, né? Perguntas com relação a esse tema. E antes da gente começar, eu preciso pontuar algumas questões para que a gente, de fato, discorra sobre esse tema. A primeira coisa que a gente tem que colocar é que quando nós falamos de espiritualidade, a gente está falando de algo que não é mensurável pela nossa ciência, é algo que não é palpável ao olho humano. Quando nós falamos de mediunidade, a gente está falando também de espiritualidade. A mediunidade ela faz parte da espiritualidade, logo, a gente não tem como dizer que existe algum mecanismo dentro da ciência que venha mensurar e dar validação. Essa é a primeira questão que a gente deve colocar logo como ponto. Porém, já como segundo ponto, a gente não pode desmerecer que nós somos também seres espirituais. Em realidade, algumas pessoas constantemente dizem que nós somos seres espirituais tendo algum tipo de vivência ou até mesmo experiências de forma material. E eu concordo demais com isso, porque nós sabemos, principalmente nós que somos espiritualistas, que somos sacerdotes, né, que trabalhamos muitas vezes até com magia, sabemos que existe um mundo fora o nosso material, existe um mundo paralelo. E isso vai depender muito da vertente que você segue, como se acredita ou como esse mundo ele interage conosco. Por isso mesmo eu preciso lembrar que, como magistas, ou seja, como um mago, bruxo, feiticeiro, sacerdote, espiritualista, ou seja lá o que for, dentro dessa ramificação que acredita nesse mundo que não é palpável pela ciência, a gente precisa ter algumas formatações de crenças. Lógico, as dúvidas elas devem e podem existir, sem sombra de dúvida, não há problema algum. Mas que isso fique, acima de tudo, de cunho extremamente pessoal. Imagina você chegar até mesmo num médico e o médico dizer para você, olha, eu nem sei se de fato eu sou médico. Eu nem sei se de repente eu posso resolver o seu problema. Imagina você chegar dentro de uma loja para comprar um aparelho, né, um smartphone, por exemplo, e a pessoa te apresentar e dizer, olha, esse é o último modelo, é da última geração, e depois ele volta atrás e diz, mas eu não tenho nem como te garantir, né? Claro que eu estou fazendo uma comparação extremamente chula, porque se trata basicamente aí de uma coisa física, palpável, né, para os nossos olhos humanos, extremamente cabível. Mas quando nós falamos de espiritualidade, a gente tem que ter um certo cuidado. Pessoas que procuram magos, bruxos, feiticeiros, magistas, espiritualistas e etc., elas buscam, acima de tudo, uma solução para os seus problemas. E para achar essa solução, muitas vezes precisa ir até a raiz dele. Dentro do mundo espiritual, nós já sabemos que muito do que nós sofremos
de forma física, ou seja, no nosso corpo físico, em nosso dia a dia, em nosso mundo físico, é basicamente um espelhamento, né? Como a gente chama às vezes o ressoar da espiritualidade. Algumas vezes, pessoas possuem problemas de saúde e sim, estão intrinsecamente lá no início conectados com a espiritualidade, que pelo descuido, pela falta de cuidado, pela falta de crença, pela falta de se deixar, né, conhecer o mundo espiritual, vivenciar, ter as experiências de mundo espiritual, pulou essa etapa e agora sofrem com algum tipo de situação de forma material. Na realidade, muitas das nossas doenças de corpo físico, nós não sabemos de fato como deram início. E a espiritualidade, diversas vezes a gente vê inclusive relatos de pessoas que tiveram também as suas curas, milagres acontecem, por mais que você acredite ou não, essas pessoas vindo à tona e dizendo que com a espiritualidade, muitas vezes foi ajudado a superar aquele problema, ou muitas vezes achou a solução de forma espiritual. Então isso é muito natural e a gente tem que levar muito em conta isso. Se você é uma pessoa extremamente cética a ponto de não acreditar em nada de mundo espiritual, primeiro não há nenhum porquê de você estar no meu canal. Já começa por aí. Porque aqui a gente trata de espiritualidade, de educação espiritual de forma séria. Aqui a gente não coloca dúvidas. As dúvidas, os testes, tudo isso é feito de cunho extremamente pessoal, no laboratório pessoal. Não há o porquê de chegar até vocês aqui trazendo um vídeo e dizer, olha, eu trabalho com espíritos, mas eu nem sei se espíritos existem. Você confiaria a sua saúde espiritual, a sua vida espiritual, a passar por algum tipo de atendimento onde uma pessoa sequer acredita em seres que diz também trabalhar? Claro que você de início, como ponto aí terceiro, você já vai me dizer, não, mas aí é trabalhar com a minha crença. Ok. Então, de uma forma chula, eu vou te dizer, você vai chegar no médico e vai dizer, olha, eu tô com dor de cabeça e acredito que uma dipirona vai resolver meu problema. E o médico, de forma irresponsável, porque passa a não ser um profissional, porque um profissional, o que ele faz? Primeiro, ele faz uma análise do problema do que está acontecendo. Essa é a primeira questão. Segundo, vai realmente saber o que está ocorrendo e buscar a raiz desse problema, trazendo assim a solução. E aí esse médico simplesmente te receita a dipirona e diz, olha, tá aqui a dipirona, tchau, vai em paz. E seu problema persiste. Por fim, a gente precisa falar um pouquinho também com relação à mediunidade. É muito natural, hoje não tanto, porque há um entendimento que se a mediunidade ela aflora, porque algumas pessoas afloram mediunidade e outras nem tanto. Mas fato que trabalhar a sua espiritualidade, trabalhar a sua mediunidade, não vai te fazer mais rico, mais poderoso, mas vai te colocar em equilíbrio entre esses dois mundos, o espiritual e também o material. E quando a gente fala colocar em equilíbrio, veja, o mais importante ocorre justamente numa linha tênue que você não está observando. Porque quando você tem o mundo espiritual ao qual você cuida de sua espiritualidade e o mundo material onde você, acima de tudo, é uma pessoa extremamente responsável, claro que situações podem ocorrer, coisas podem vir à tona, mas na grande maioria das vezes você não vai ser pego de surpresa. Essa é a grande questão. Dentro do fator de mediunidade, a gente sempre fala do fator de ancestralidade. E esse é um tema que eu quero trazer em um outro momento, num outro vídeo. Então vamos focar sobre mediunidade. Bom, retornando ao assunto que eu estava aqui discorrendo com vocês, é muito natural em alguns terreiros, hoje nem tanto, como disse anteriormente, porque acredita-se desse fluir de mediunidade, mas lá no passado se fazia o que era chamado de trancamento de mediunidade. Veja, tudo que você tranca, muitas vezes, você só está fazendo um acumular de problemas no futuro.
Então, eu não aconselho o trancamento de mediunidade para ninguém. Claro que hoje, em dias atuais, nem todo mundo sabe o que de fato é isso e nem como fazer esse procedimento. E poucas são as pessoas inteligentes que não fazem esse trancamento. Obviamente, as pessoas que fazem, faltam um pouco ali das sinapses estarem trabalhando e entender que quando você tem, de fato, uma mediunidade que está sendo aflorada, você tem que cuidar dessa mediunidade e não você suprimir ela pelo bel prazer. Alguns podem dizer, e aí a gente já está indo para um outro ponto que é extremamente importante antes desse início, a gente já passou até dos 10 minutos, precisa a gente dizer que muitas vezes a pessoa vai dizer, olha, eu sou o dono da minha vida, né? Minha vida é meu corpo, minhas regras. Sim, mas lembra lá atrás quando eu disse que nós somos seres espirituais tendo experiências e vivências em um corpo, na materialidade. Então, você não conhece tudo o que está ao seu redor e o que pode, de repente, vir a acontecer. E isso não é aqui uma forma de dar um terror, de criar um terror, de criar uma alerta de medo. De forma alguma. O que eu estou tentando trazer a você é que muitas vezes, por você não cuidar de sua mediunidade, por não cuidar de sua espiritualidade, problemas podem surgir ou problemas podem se instalar e ser muito difícil para você ultrapassar eles. Eu sempre digo que quando uma pessoa ela tem depressão, ela tem que ter um apoio de um profissional. Veja, eu entendo que a pessoa tem que ter um apoio de um profissional, um psicólogo e aí até mesmo, a depender do caso, até mesmo um psiquiatra. Justamente dentro desse entendimento, eu digo sempre que a espiritualidade ela pode ser um grande coadjuvante nessa jornada que a pessoa vai trilhar. Uma pessoa que tem muitas vezes depressão, que às vezes antissocial, né, que se sente mal quando está em público com muitas pessoas, eu sempre digo que, de certa forma, se você também trabalha com a espiritualidade, para você superar esse problema, você vai superar mais rápido. Então, veja, vamos entrar então de fato no assunto. Mediunidade, o termo médium vem de mediador. Aquela pessoa que media entre os dois mundos. E a mediunidade é justamente essa faculdade. Veja, por isso que eu digo que o equilíbrio é importante. Algumas pessoas possuem de fato a mediunidade aflorada, porque todos nós somos médiuns. Todos nós possuímos mediunidade. O que vai mudar de mim para você, talvez, é justamente o grau de que essa mediunidade é aflorada e o grau ao quanto essa mediunidade vai interferir de alguma forma em sua ou na minha vida. Então, a mediunidade, basicamente, ela faz parte da espiritualidade e ela é justamente essa ferramenta ao qual algumas pessoas já estão afloradas e outras desenvolvem para que assim seja desperta. Dentro dessa mediunidade, espiritualidade, a gente vai ter ancestralidade que a gente vai tratar em um outro vídeo. Não vem ao caso nesse agora. Mas o que é importante você saber? Se sua vida ela tem toda uma timeline, toda uma linha do tempo, ao qual é necessário que você, muitas vezes, passe por etapas, veja, e eu não estou falando aqui de destino. O que eu estou falando é que a nossa vida, muitas vezes, ela possui um traço, uma linha, e nós sim, muitas vezes fazemos ali as escolhas dos nossos caminhos. Mas com a espiritualidade, trabalhando a mediunidade, essa ferramenta que é a mediunidade, ela facilita esse trajeto. Ela nos coloca em equilíbrio. Lembra? Médium, mediador entre os dois mundos. Mediunidade é a ferramenta que causa isso. Então, não é nada anormal a gente também ver pessoas que possuem muitas vezes problemas de saúde em decorrência de um trancamento de mediunidade ou pela falta de cuidar dessa mediunidade. E aí você pode dizer para mim, então isso é um castigo da mediunidade? Não, de forma alguma. Não é um castigo. Afinal de contas, você como meu corpo, minhas regras, minha vida, minhas regras, fez escolhas. E toda ação vai trazer uma reação. Então, se você tem uma mediunidade aflorada,
ao qual isso seria extremamente positivo para te equilibrar, e você escolhe em não cuidar da sua mediunidade simplesmente por birra, por preguiça ou por se achar a última bolacha Tostines, obviamente vai ter uma reação. A espiritualidade ela não trabalha contra você, mas se você tem essa necessidade de desenvolver essa ferramenta que é a mediunidade, o que te empata? O que te empata é que você não quer compromisso. O que te empata é que você não acha que você é capaz. O que te empata... Veja, tudo isso que você colocar está abaixo de uma coisa chamada vivência. A vivência vai trazer a experiência. E somente depois de você ter uma vivência que você vai saber o quanto isso foi ou não positivo para a sua vida. É o que eu sempre digo. Pessoas muitas vezes reclamam e dizem, eu não quero fazer isso, mas sequer provaram daquilo. Você oferece algum tipo de fruta, algum tipo de comida e as pessoas dizem, não, eu não quero comer essa fruta, eu não quero comer esse alimento, mas sequer sabem o sabor. Fato é que se essa mediunidade está aflorada e ela precisa ser desenvolvida, acredite, isso tem um bem no final, porque ela vai te colocar, acima de tudo, em equilíbrio. Muito melhor do que algumas pessoas que muitas vezes ocorre esse ressoar de alguma problemática de mediunidade e que acabam em decorrência desse não alerta, de não estarem tão alertas, acabam por ter isso manifestos em seu plano físico. Todos nós somos médiuns. Tá, ok. E quais são os sintomas de mediunidade? Existe algo que a gente pode categorizar, Tatá? De fato, se a gente fosse estar colocando isso, eu estaria invalidando, acima de tudo, a sua experiência. Veja, a minha experiência, que veio com a vivência, ela vai ser totalmente diferente, ou parecida, ou totalmente igual à sua. Entenda, nós somos seres extremamente particulares. Então, é óbvio que você pode ter uma experiência igual à minha? Pode. Como pode ter partes dela ou pode não ter nenhuma experiência. Então, logo, muitas vezes, essa mediunidade, ela não vai se manifestar ou aflorar de forma igualitária. Não é muitas vezes uma dor de cabeça, não é muitas vezes uma dor na perna, não é muitas vezes uma dor na coluna, não é muitas vezes você sonhando demais. Por isso que eu digo, eu não invalido a ajuda da ciência, eu não invalido a busca pela ciência. Mas, quando extrapolar, quando você chegar na reta final e que você não tiver resolvido, não tiver resposta para o seu caso, por que não buscar a espiritualidade? Por birra? Por preguiça? Ou simplesmente meu corpo, minhas regras? E se muitas vezes esse aflorar de mediunidade ele vier de uma forma aonde vai te trazer algum tipo de dano? Pode acontecer. A gente está falando de uma ferramenta ligada à espiritualidade, que acima de tudo ela pode vir de forma brusca ou como ela pode vir de forma extremamente sutil. Cada caso é um caso. Por isso que é importante o meu alerta lá no início, para você procurar pessoas que realmente, de fato, possuam vivência, possuam experiências. Não pessoas que a todo momento, por mais que dizem realizar tais atos, dizem ter tais conexões, estão se negando a todo momento. De que adianta você procurar uma pessoa para fazer uma consulta, onde essa pessoa diz, olha, eu trabalho com o espírito X, Y, Z, mas eu nem sei se eles existem. Você já está entrando de forma negativa. Eu concordo, as dúvidas podem e devem ocorrer, mas você não pode entrar tão positivista dentro da situação e tão negativo. Veja, você é médium. Mediunidade, você tem que entrar pelo caminho do meio. O caminho da dúvida não é o caminho da negação. É bom de deixar isso muito bem claro. O caminho da dúvida não é buscar a negação. O caminho da dúvida é, muitas vezes, tentar buscar o que está sendo passado para você. Certo? Tem sintomas, Tatá? Como é que a gente identifica? São os mais variados. Cada um tem sua experiência pessoal. E acredite, na grande maioria das vezes, 90% das vezes,
Pessoas que possuem ou que são despertas da sua mediunidade sabem. O que buscam muitas vezes é seguir pessoas para poderem ter uma afirmação de negação. Complicado, não é? Afirmação de negação. Mas essa é a grande verdade. Sintomas são os mais variados. O que você tem que fazer? Sempre estar atento e buscar ao máximo desenvolver. Ah, eu não tenho sintoma nenhum, então eu sou médium. Eu preciso desenvolver? Eu te garanto que se você desenvolver a sua mediunidade, você não tem nada a perder. Você não tem nada a perder. Você só tem a ganhar. Se pessoas dizem supostamente terem desenvolvido mediunidade e elas sequer validam as suas experiências, é porque elas não foram verdadeiras com a espiritualidade. Logo, para um mentiroso, uma mentira e meia. Para um enganador, um engano e meio. Para um descrente, uma descrença e meia. Médium, caminho do meio. Dúvidas eu posso ter? Sim. Você só não pode entrar querendo buscar a negativação. Posso desenvolver minha mediunidade junto com a questão da ciência? Perfeito. Esse é o caminho que todos deveriam buscar. A fé move forças que nós ainda desconhecemos. Nós que somos espiritualistas. Imagina a ciência. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado. Grande axé. Se não deu like lá no começo, dá o seu like e a gente se vê em breve. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.